E está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Nelore Eringia, Nelore Capixaba, ACNB, Biosanto e Solar Prime. E no episódio de hoje a gente vai fazer bagunça aqui. É muito legal quando a gente consegue trazer um amigo de tanto tempo, vários anos que eu conheço, o personagem que está aqui na minha frente. A gente vai poder trocar uma ideia, vamos viajar pelo universo de consultoria, pelo universo da pecuária, vamos falar de cursos, vamos falar de treinamentos. Afinal de contas, eu estou conversando com o Diogo Vivaco de Lima, ele médico veterinário, professor, doutorado, instrutor do Senar, representante comercial e ainda pecuarista. Olha só, tem assunto para a gente falar ou não tem? Diogo, muito bom trazer você aqui. Eu fiz questão de nesses primeiros meses, tá pensando, né? Pessoas tradicionais, pessoas que realmente fazem o agronegócio capixaba acontecer. E principalmente quem é amigo e quem tem história boa para contar. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser fantástico. Obrigado pela oportunidade, Diogo. Se apresenta para a turma aí. Alfredo, que prazer estar aqui, né? Você que é um parceiro de longas datas. Eu brincava o seguinte, eu te via na televisão e falava assim, um dia eu vou pegar o autógrafo com ele e tirar uma foto. E hoje eu estou aqui de frente com o homem, olha só. Não, mas eu já te entrevistei por algumas vezes. Não, vamos contar isso aí. Vamos contar isso. Eu tenho a foto guardada. E aí, Alfredo, quem é o Diogo Vivaco de Lima? Eu sou nascido em Castelo, cidade do sul do Espírito Santo, né? Cresci em Vitória, mas final de semana, Alfredo, eu ia todo final de semana para a roça. Meu pai gostava de jogar futebol. Ele tirava a gente de Vitória, ele jogava campeonatos sulinos lá em Castelo, Cachoeiro, então, todo final de semana. E quando ele jogava bola, eu estava na roça, nas fazendas dos parentes, dos amigos. Então, sempre criado no campo, mas também com a raiz na cidade grande. Até meus 18 anos, que foi onde descobriu a medicina veterinária. Fui fazer medicina veterinária, faculdade. Formou onde? Formei em Castelo, na antiga Facastelo, que ela foi incorporada pelo grupo Multivix, né? Depois eu saí, fui fazer meu mestrado, meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa. E aí foi logo na sequência? Fui tudo me andando na sequência aí. Bacana. E posteriormente, o que eu fiz? Eu voltei para o Espírito Santo para dar aula e nada melhor que diz que o bom filho a casa retorna. Eu retornei para Castelo, retornei para a faculdade onde eu comecei, né? E dali as portas foram se abrindo, onde nós vamos bater o bate-papo aí. Eu fui dar aula na ESO em Santa Teresa, eu fui consultor da Cacau, eu atendi as propriedades, que é a cooperativa de leite de Castelo. Eu era o médico veterinário, prestava o serviço para eles. Eu já fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Castelo. Eu já dei aula na ESO em Santa Teresa. Atualmente eu estou na FAESA. Tem uns 5 anos que eu virei pecuarista. É uma história longa, Valfredo. Esses minutos não vão contar um pouquinho da história. Não, que bacana. Puxa vida. Olha, eu te conheci na época da Facastelo, né? Em algumas oportunidades, nós tivemos juntos em dias de campo, em eventos da associação, abate técnico, né? Eventos lá na Fazenda Paraíso, lá no berço do Nelore Eringia. E eu sempre via você e uma turma de aluno, né? Uma turma de aluno. Você gostava tipo assim, geralmente o professor está muito dentro da sala de aula, né? Você gostava de mostrar a parte de fora, né? De levar o aluno para conhecer a realidade, né? Alfredo, eu tenho um lema, desde quando eu comecei a dar aula. Eu acho que a gente só aprende fazendo, botando a mão na massa. Verdade. Então eu sempre gostei de tirar meus alunos da sala de aula e às vezes, Alfredo, eu não sabia o que ia acontecer nas fazendas, porque esse é o grande desafio do professor. Em sala de aula você tem um quadro, um data show, e você já preparou aquilo tudo, você sabe o que vai acontecer. Exatamente. É diferente quando você vai para uma fazenda, que cada hora o animal movimenta de um jeito, um tronco de contenção está lá, ele pode quebrar, então você tem que estar inteiramente ligado, você entende como é que é o manejo, a gente sabe que as propriedades brasileiras, cada uma tem um manejo diferente, então não adianta ficar em sala de aula, a gente tem que ir para o campo. E essa é a maior briga minha, desde que eu comecei a dar aula com todas as faculdades. Vamos tirar os alunos, lógico, tudo tem seu momento, tem um momento da teoria que precisa ser passado em sala de aula, mas a
você via lá comigo a felicidade dos alunos quando eles tinham oportunidade. E aí eu tive um parceiro para me ajudar nesse projeto, que foi o Dr. Nabi, né? Ele me convidou para a CCN, e através disso aí, as aulas práticas não pararam mesmo. A gente ia lá para Erinja, onde eu te encontrei várias vezes, na fazenda, fomos para o abate técnico, Colatina, né? E aí, gado de leite também, o Marco Hortelete sempre abriu porta para mim lá em Santa Teresa. E aí o estado ficou pequeno para gente, tanto lugar que a gente rodou por aí, né? Você falou de duas pessoas que já estão com o convite realizado, só falta ajustar a agenda, porque tanto o Dr. Nabi, pessoa extremamente importante para o Nelore Capixaba e também para o Nelore Nacional, foi o último cargo agora de também presidente da Associação Nacional do Nelore, e também o Marcos Cortelete, né, do Fiore, que eu fiz questão, eu falei, Marquinhos, você vai vir participar, cara. Estamos ajustando, ele não quer sair de Santa Teresa, mas a hora que ele tiver por Vitória, eu vou catar ele para fazer uma gravação com a gente. Bom, Alfredo, você sabe que o Espírito Santo é um estado muito pequeno em termos de produção de animais, número de cabeças, né? Sim, verdade. Mas quando você pega em qualidade, você tem que pensar o seguinte, que nós somos exemplo para o Brasil inteiro. E esses exemplos a gente deve a pessoas que o olhar deles são além do que muitos outros. Então, o doutor Nabi, na Associação do Nelore, ele deu oportunidade, não só para a minha faculdade na época, mas para todas as faculdades. Você teve a oportunidade de ir nos congressos em Vila Velha, nós capacitamos muita gente, nós treinamos a fazenda dele e mais um monte de fazendas, mas eu particularmente ia na fazenda dele com os alunos, levamos aluno de UVV, de Unesc, de Facastelo. De ver publicações, divulgações de alunos tirando fotos. Eu sempre dei aula na Facastelo e não tinha barrismo, a gente levava todo mundo. Então eu tenho certeza, a gente tem um legado aí de médicos veterinários formados que passaram por esses momentos como estagiário, como alunos nossos, como os eventos, né? E eu acho que o dever já está... A bandeirinha está fincada aí e nós já deixamos um legado para a pecuária capixaba. Porque eu estava te falando o seguinte, nós temos um presidente da Nelore que é capixaba, nós temos um presidente do Guzerá que é capixaba, nós temos como vaca de leite. O pessoal falava que o melhor estado de vaca de leite do Brasil sempre foi Minas Gerais. E agora o Espírito Santo está vendendo genética, né? Nós temos um monte, Marco Hortelete, Pimentel, o pessoal em Jerônimo Monteiro, fui na Fazenda São Domingos, agora em Muniz Freire, do Veto. Então nós estamos mostrando que agora, depois de tanto tempo trabalhando na pecuária, os resultados estão vindo aí, Valfredo. Bacana, bom que você comentou aí de nomes que com certeza a gente vai assimilar aqui para o Agronegócio Podcast. Vai acrescentar muito. Com certeza. Agora, a Facastelo, né, ela foi adquirida pela Multivix. Naquele momento você se desligou, você continuou como professor ou você já optou por outros ares? Alfredo, eu formei em Castelo e aí depois, quando eu voltei, fiquei em 2010 até 2015. Aí em 2015 a Multivix veio com um projeto inovador, muito grandioso e adquiriu a Facastelo. E eu continuei lá. Você continuou enquanto por mais Multivix. 9 anos lá. Eu fiquei 14 anos e meio no grupo, que eu tenho a agradecer muito aí as oportunidades que o Tadeu Penina sempre disponibilizou. Ele me mandou para Nova Venécia para abrir um curso de medicina veterinária lá, na Multivix Nova Venécia. Eu falei assim, professor Tadeu, o que o senhor quer que faça? Ele me ligou e falou assim, eu quero que você rode o norte do estado todinho, a região de Minas ali, e vai captar alunos. Sua função é entregar aí uma turma fechada para o próximo semestre. Alfredo, eu conheci muito o sul do estado, né? E para o norte. Mas esses são os desafios que a gente estava falando. Abrir porteira. E hoje, graças a Deus, meu maior prazer foi ver uma turma de medicina veterinária de Nova Venécia formada e agora já tem um legado vindo atrás, uma turma atrás da outra aí, e a gente levando cada vez mais conhecimento técnico para o campo, né? E aí, se a gente leva conhecimento para o campo, para quem está nos ouvindo, fala assim, vocês estão falando de academia, qual a importância disso para mim? Com um técnico na propriedade, você simplesmente vai aumentar a sua produção de leite, vai aumentar a arroba produzida, se você é criador de gado de corte, e com dinheiro no bolso, você consumidor que está aí também, e é lojista, o produtor com dinheiro no bolso, ele vai para a sua loja comprar. Ele vai comprar roupa, ele vai comprar eletrodoméstico para a propriedade, para a casa dele, eletrodoméstico para casa, vai comprar equipamentos modernos para a propriedade. Com certeza, então, vai tecnificar. Conhecimento é uma bola de neve que não acaba, é a bola de neve positiva, Valfredo. Nada nesse mundo, não tem nada nesse mundo que não pode ser melhorado.
Isso aí. Né? A gente tem que ter essa humildade e sempre saber que a gente pode fazer algo melhor. Afinal de contas, a gente procura o quê? Resultado. Esses resultados podem sempre ser melhores. Essa é a visão que a gente tem que ter. Agora, Diogo, depois de professor, você se tornou representante comercial, porque eu sei que o seu caso com o Senar é um pouco mais recente, mas você já tinha um envolvimento e uma parceria, até mesmo com a Matsuda. Isso surgiu em que momento aí, tal? Porque você também tem empresa de representação comercial, você atua também como médico veterinário. Você é professor, mas eu sei que você atua como médico veterinário. Valfredo, desde o dia que eu formei, eu nunca deixei de ser médico veterinário atuante, sempre atendendo as fazendas, na área de reprodução animal, né? Meu mestrado e doutorado é na área de reprodução, então ultrassom nas vacas lá para diagnóstico de gestação, fazia e faço ainda muito exame andrológico em touro para saber a viabilidade dos touros, se eles estão aptos a cobrirem as vacas. Né? A gente vai falar que depois de inseminação artificial, mas no Brasil a gente tem hoje 22% do gado inseminado, ou seja, nós temos 78% de touro ainda na propriedade. Ainda servindo na monta natural. Eu fiz muito andrológico, principalmente um produtor que é muito grande, não está mais aqui com a gente, mas foi referência durante muitos anos no Espírito Santo, que era o seu Camilo Cola, um dos maiores empresários aí de todos os ramos, né? A gente lembra muito quando fala do seu Camilo, das empresas de ônibus. Eu lembro dele na pecuária. Eu ia lá fazer andrológico na fazenda dele, 40, 50 touros, de uma única vez, né? Então, olha a genética que ele espalhou para o gado de corte no Espírito Santo e no Brasil todo, né? Ele trouxe vacas também, parra de Suíça de fora. Então, o Espírito Santo, quando a gente sentar aqui para falar, não vou ter que voltar aqui mais vezes para falar um pouquinho da história da pecuária capixaba, que é fantástica. E eu nunca deixei de trabalhar para todos esses produtores. Se eles chamavam, a gente ia atender. E hoje, Valfredo, além dessa parte de só lá fazer o diagnóstico de gestação, nós estamos trabalhando com gestão. Eu acho que o foco, o futuro da pecuária brasileira, não só capixaba, é gestão. Né? Não dá mais para ir lá só, aquele veterinário apaga fogo. Ele palpa a vaca, está prenha, está vazia, e se ela tiver prenha, continua na fazenda, se estiver vazia, ela está fora da fazenda. Mas e aí? Como é que é o processo? Quanto tempo a fazenda vai melhorar? E é isso que eu continuo fazendo. Além de dar aula na faculdade, eu nunca vou abrir mão de estar fazendo a gestão no campo. Esse tópico quando a gente... Em qualquer setor do agronegócio, seja na agricultura ou na pecuária, você precisa ter, né, como em qualquer outra empresa também, você precisa ter a gestão muito bem ajustada. Haja vista que nenhuma propriedade, por mais que a atividade seja a mesma, dois vizinhos estão ali, vizinho de cerca, às vezes o que vai caber aqui não vai caber aqui. Então, essa visão, né, você precisa enxergar. E nada melhor se você tiver um planejamento, um plano estratégico, ou até mesmo alguém para poder te orientar e te colocar no trilho, botar a sua propriedade no trilho. Eu acho que isso é muito bacana, isso é muito legal. Fala da parceria com a Matsuda. Você é representante comercial. A Matsuda, como é que ela veio? A Matsuda, comecei a participar dos eventos, né? Fazendeiringe e tudo mais. E aí a gente vai vendo e vai aprendendo que todo gado é importante mineralizar. E na época a gente não tinha essa importância. O pessoal ainda usava muito sal branco. Eu estou formado, esse ano eu completo 20 anos. E quando você falava de sal mineral no estado aqui, pouquíssimas pessoas usavam. E aí eu tive um pai da parte de mineral que chama-se Tadeu Bastos. Ele chegava para mim, encostava e falava assim: Diogo, o pessoal tem que entender que mineral é importante. Você que é da área de produção, o mineral aumenta a eficiência reprodutiva. Entra na mente da turma aí. Exatamente. E ele foi me mostrando isso, né? Com números, com fazendas que eram colocadas. E aí ele foi aproximando até que chegou a um ponto que ele falou assim: Diogo, você já fala de mineral, você já fala de tudo, você já entendeu o processo, você não quer fazer parte do time? Então nós viemos agora, eu estou como a parte do supervisor técnico na Matsuda, com todo mundo que tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre como mineralizar o gado, bacana. Pode procurar a gente dá uma orientação. E também o Tadeu falou assim: Diogo, além de orientar, vamos ganhar dinheiro junto, vai ser vendedor nosso também. Então nós fizemos uma parceria boa, além da parte técnica, quando vocês precisarem eu também estou vendendo sal mineral da Matsuda. Não, bacana, muito legal. E unindo o útil ao agradável, né? Porque naturalmente você tem atividades de norte a sul no Espírito Santo. Sim. Né? Então acaba cobrindo uma área bastante interessante. Agora eu me recordo
como a gente já comentou no início, até o Diogo comentou também, nós nos encontramos algumas vezes nos abates técnicos, né? Eu, enquanto programa agronegócio, eu posso dizer que eu acompanhei os abates técnicos realizados no Frisa, né, organizados pela CNB, né, e também participação dessa turma toda aí do Nelore. Eu participei vários anos, de 2009, 10, né, até 2016, 17 quase. E por muitos anos eu via você com aquela legião de estudantes. Aquele ambiente, aquela realidade ali, né? Ali praticamente você está medindo, quase que fechando a cadeia produtiva da pecuária, porque é ali que o pecuarista vê o resultado dele, é no frigorífico. A hora que ele entrega para o frigorífico. O quanto que isso impacta, de repente, para um aluno? Fala para gente. Isso muda a história do aluno. Quando ele começa a entender como é que é o ciclo todinho, começa em sala de aula, porque o primeiro período ele fica na sala. Uhum. Quando ele começa uma disciplina de bovino e ele vai assistir a parte de bovino na teoria e ele entende o que é um bovino na sala de aula, quando ele vai para a fazenda, né, e ele enxerga o animal vivo, ele começa a entender como que é o crescimento. Mas aí ele tem que entender o seguinte, para que você cria esse bovino? Por que não vamos fazer a parte de manejo sanitário? Por que não vamos fazer o manejo reprodutivo? Por que não vamos fazer o manejo nutricional? Para chegar no final da cadeia, ele entender que quer entregar o animal de boa qualidade de carne, né? Quando você vai para o frigorífico, a gente vê o acabamento daqueles animais bem cuidados, aquela carne macia, suculenta, aquela picanha bonita que você vê no nosso prato, é o final de todo um trabalho de um grupo de pessoas, dos colaboradores da fazenda, dos donos da fazenda que investem na compra da propriedade dos animais, sim, dos técnicos todinhos que auxiliam, o zootecnista, o agrônomo, o médico veterinário. Então, aquele momento que a gente levava os alunos para o Frisa, principalmente, que era um parceiro nosso, o Frisa botava, só uma salva aqui, botava 200 pessoas daquele abate técnico para rodar, para ver esse processo, né? Exatamente. O dia do abate técnico. E aí os alunos saíram de lá, e falaram assim, professor, agora eu tenho certeza que é com pecuária que eu quero trabalhar, porque eu quero fazer isso. Eu quero entregar para minha família uma carne de qualidade. Então ali era a felicidade nossa, a gente se abraçava, era um momento de descontração. Que legal. Encontrava você, a turma toda do... E além disso também, o network que a gente fazia naqueles momentos, né? Cada um trabalhando na correria da vida, sim, a gente fazia uma troca de... Eu falo que é troca de saberes. Quando junta muita gente capacitada, aquilo não é bate-papo, é troca de saberes da nossa conversa, né? Legal, muito bacana. Sinceramente, eram eventos que eu me recordo que a gente sempre ficava na expectativa do calendário, né? Pô, quando é que vai ser o abate técnico? Era realmente um ambiente muito bacana, um momento ímpar, vamos dizer, para nós também, que estávamos registrando aquilo ali. Agora, Diogo, como é que começou a sua história junto ao Senar? Alfredo, eu posso dizer, eu via várias publicações suas, você é bastante ativo no Instagram e tudo, né? Inclusive pode convidar o pessoal para seguir você no Instagram. Mas as suas últimas postagens, de um bom tempo para cá, eu só tenho visto Diogo ministrando curso para o Senar. Quando é que começou isso aí? Como é que começou essa história? Fala pra gente. Eu acho que Deus tem que estar sempre colocando a mão na cabeça da gente, falando assim, vai fazer isso, meu filho. E aí eu estava dando uma aula em Castelo, aula do 9º período, a disciplina de reprodução, estava tendo a famosa Expo Sul em Cachoeiro. Expo Sul. Eu dei aula até 5 horas da tarde. Praticamente se tornou aí, eu acredito, que a referência no Espírito Santo, que a gente fala de exposição agropecuária, nós não temos mais a Gran Expo S. Exatamente. Né? Inclusive fica aqui um apelo, poxa vida, vamos reativar as exposições agropecuárias no Espírito Santo, eram momentos maravilhosos, né? Fica aqui uma futucada aí, Rênio, vamos juntar uma turma, vamos voltar a realizar a exposição. Mas a Expo Sul virou referência mesmo. Eu cheguei lá na Expo Sul para ver o gado e eu convidei meus alunos. Falei assim, vamos comigo lá para a gente ver o gado, ver como é que tá o evento. E o Diogo e a aí aquele dia, por incrível que pareça, nenhum aluno, eu falo com a oportunidade, doutora Lília, esposa da doutora Bela, ela fala uma frase famosa. Ela fala assim, oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso nas costas. Quando você se passar, você tem que pegar. Se bobear, depois você não pega mais. Depois você não pega mais. E aí, Valfredo, eu fui para lá sozinho. Meus alunos
acabava a aula às 5 horas da tarde, uns falaram que tinha um compromisso, não sei o quê, era uma sexta-feira. E eu fui para a Expo Sul sozinho. E eu sou muito daqui, parecido com você, curioso, querendo sempre aprender, fui para olhar para o gado que estava preso lá. E aí entra o Bernardo, do Incapé, falou assim, Diogo, o pessoal do Senar me procurou. Bernardo hoje é o representante da área de bovino do Incapé no sul do estado, né? Sim. Aí ele falou assim, você não tem um aluno bom para indicar, porque teve um instrutor do Senar que quebrou uma perna lá, nós estamos com uma emergência para achar um instrutor rápido. E era a hora, os meninos do 9º período estavam formando, Valfredo, era a hora de... Aí na hora que eu falei assim, eu pensei, falei, Bernardo, rapaz, eu acho que você tem que pensar aqui. Aí nessa hora que eu falo que Deus existe, Deus acho que me mandou, deu um tapa de cima para baixo da minha cabeça, falou assim, isso não é para os seus alunos, isso é para você. Isso é para você, cara. E aí eu brinquei com ele, ele falou assim, Diogo, eu sou do Incapé, eu não sou do Senado, o pessoal só me perguntou e eu lembrei de você por ser referência nessa parte de alunos formando e tal. Aí eu falei, Bernardo, vamos conversar, me leva lá com o pessoal do Senar. E aí quando eu cheguei no Senar, eu encontrei um diretor que, desde a época do meu tio Marcelo, que foi uma das pessoas que me inspirou a formar como médico veterinário, o Marcelo trabalhou no Senar há 15, 20 anos atrás. E o diretor era o Fabrício. Aí o Fabrício olhou para mim e falou assim, você, Diogo? Aí nós estamos conversando, né? Tinha que ter uns pré-requisitos para poder ser o instrutor do Senar. Eu, graças a Deus, meu currículo atendeu os pré-requisitos e entrei há 3 anos. E, Valfredo, por incrível que pareça, o Senar ele é um órgão fantástico. Às vezes o pessoal fala pouco dele. Eu estou tentando fazer ele chegar a todo mundo. O Senar ele atende a 78 municípios do Espírito Santo. E ele para todo mundo que faz o curso Senar, que está nos ouvindo aqui agora, esse seu podcast que é tão... virou referência hoje no agro e todo o Espírito Santo, porque não é só o pessoal da roça que assiste seu não, tá? O pessoal da cidade assiste aqui também. Que bom, que bom. E aí o Senar ele chega num patamar que ele ministra curso de forma gratuita. Porque, na verdade, o produtor ele já pagou através da nota fiscal, quando ele vai na loja agropecuária, está lá 0,02 para o Senar. E aí, todo mundo que quiser fazer um curso do Senar e tem ligação com o meio rural, ele pode fazer de forma gratuita. E a gente começou a divulgar isso mais, né? Aí, Valfredo, não segurou, porque meus alunos, meus ex-alunos, os alunos das outras faculdades descobriram o Senar também. Então, além dos produtores se capacitando, a molecada nova está com sede de conhecimento. E o Senar é o órgão para isso, para levar conhecimento para o homem do campo. E aí nós temos mais de 100 cursos. Eu sou pequenininho lá dentro do Senar. O Senar hoje tem mais de... nós fizemos um curso de capacitação em Aracruz, em outubro, tinham mais de 100 instrutores, Valfredo. Então o Senar é um órgão fantástico. O Senar está na internet. Se você quiser sair naquele podcast hoje à noite, quiser fazer um curso online do Senar, é só entrar no site. Se você quiser se capacitar presencialmente, né, produtor, técnico que for, pode vir para o Senar, que eu tenho certeza que você vai aprender a dirigir pá carregadeira, mexer com reta escavadeira, entender de pecuária, fazer manejo da sua propriedade, qualidade do leite, quer aprender artesanato, quer aprender a fazer queijo. Se está relacionado com o campo, procura o Senar, que ele vai ter um profissional para te atender. Como é que é existe, por exemplo, qualquer um pode se inscrever para fazer um curso desse? Um exemplo, eu não tenho propriedade rural, eu tenho só ligação, eu sou simpático a isso, eu teria vontade de aprender sobre isso, aquilo outro. Um cidadão normal, ele conseguiria fazer um curso desse gratuitamente? O importante do Senar é você ter relação com o campo. Você acabou de falar, você é o cara que gosta do campo. Você falou que você não tem vínculo, olha o que você está fazendo aqui agora no podcast aqui, ó. Você quer a pessoa melhor para divulgar, então você, como qualquer outra pessoa que tem o prazer, o amor de divulgar o campo e de preferência trabalhar no campo, vocês estão extremamente convidados a estarem lá no Senar. E aí como é que você faz para achar o Senar? Cada município tem um sindicato rural. E dentro de cada sindicato rural tem um mobilizador que fica à disposição do Senar para fazer os cursos, Valfredo. Então é só você chegar lá no sindicato do seu município, procura o mobilizador e fala assim, ó, eu vi no site, eu vi com o Diogo, eu vi no Instagram do Senar que tem tal curso. Como eu faço para pedir esse curso para o meu município? O mobilizador está lá para isso. E aí o mobilizador pede o curso e o instrutor, você acha assim, poxa, mas eu não gosto do Diogo, eu queria que fosse outro instrutor. Não tem problema, nós temos hoje, não é só o Diogo que ministra aquele determinado curso. O negócio cresceu tanto, Valfredo, são 78 municípios. Para cada curso, nós temos mais de 1 a 2, nós temos de 1 a 3 instrutores para capacitar cada vez mais gente no estado todo.
Pô, que bacana, rapaz. Sensacional. E quais são os cursos que você... Porque eu entendo não, né? Eu tenho um representante, né, comercial nosso que atua no Rio de Janeiro, o Rodrigo Mota. Abração, Rodrigo, meu amigo chapa. Nosso. Eu sei que ele tá, volta e meia, ele tá aqui no Espírito Santo também participando das reuniões e tudo, porque ele é de Bom Jesus, né? Eu acho que ele tá cadastrado aqui. Mas enfim, e ele comenta, né, que parece que você escolhe ou você tem mais ligação, determinados cursos. Como é que funciona esse negócio? Alfredo, como eu falei agora há pouco, é o seguinte, para você ser instrutor do Senar, modéstia à parte, tem que ser bom naquilo que o Senar está oferecendo. Eles fazem a seleção. Então, na minha área, qual que é o meu forte? Meu forte é a área de pecuária, né? Então, eu fiquei na linha de bovino e equino. Então, automaticamente você fica, né? A minha expertise são esses assuntos, esses segmentos. Exatamente. Automaticamente, os cursos disponíveis para aquilo ali, você pode optar por ministrar. Exatamente. Entendi. Nesse caso meu, atualmente eu estou com 3 cursos do Senar. Quais são eles? Eu tenho de primeiros socorros em bovino, né? Eu tenho disseminação artificial em bovinos e também tenho de alimentação e manejo de equinos. Como eu já disse, não sou só eu que vou ministrar esses cursos. Nós temos o Rômulo, nós temos o Rodrigo, que não é o Rodrigo Mota, é outro Rodrigo. Sim. Então temos um leque de grandes profissionais para atender o mercado do estado todinho, 78 municípios do Espírito Santo. E aí, esses cursos são fantásticos, Alfredo. Ontem eu estava... Isso que já que você falou aí, eu já me... Opa, pera aí que tem coisa aí que eu quero saber mais um pouco. Ontem eu estava em Ibitirama. Aí eu estava dando curso de primeiros socorros. Aí o pessoal fala assim, primeiros socorros... E aí? Para produtor, Diogo... Como é que é isso? Você vai falar o quê? Como é que é isso? Então eu sempre falo o seguinte, é até a chegada do veterinário na fazenda, a gente tem que fazer alguns procedimentos. Mas o pessoal fala assim, você vai falar de picada de cobra? Você vai falar... Nada disso. Eu vou falar onde o produtor peca. Em que sentido? Na falta de mineral. No jeito de vacinar errado e o animal está morrendo de raiva, primeiro socorro, doença. Porque ele deixou a vacina fora da geladeira. Ou ele botou a vacina para esquentar na pistola, enquanto ele foi botar o gado no tronco. E deixou ela lá. E deixou do lado de fora. E a gente vai mostrando. Aí o produtor que está 30 anos no mercado, ele está fazendo curso comigo, é muito legal quando você vê a reação dele. E geralmente eles vão mais amigos ou mais colegas daquele determinado município. Aí um cutuca o outro e fala assim, você fez isso há 30 anos que você faz isso. E os cursos do Senar não é para investir dinheiro. Você não vai lá, o Senar não faz você gastar dinheiro para investir. É para adequar pequenas coisinhas na fazenda. E aí quando você adequa, o que acontece? Animal não morre, animal não adoece e automaticamente começa dinheiro a entrar. Porque aumenta a produção de leite, aumenta o número de bezerros nascidos para venda e compra, aumenta o peso. Você não tem despesa com medicamento, você não tem... Alfredo, tudo que eu queria na vida era capacitar os produtores. E, às vezes, por questões de particular de preço, alguns produtores não tinham acesso. Né? O perfil capixaba do produtor rural para leite é a agricultura familiar. Então, nem todo mundo ainda tem acesso. Agora, com o Senar, minha felicidade chegou, porque eu estou podendo levar esse conhecimento. Aí, ontem, uma produtora bem pequena de leite estava fazendo curso com a gente. E ela foi na fazenda comigo, em Bitirama, do seu Carlinhos Gione. Um abraço para ele lá. Ele montou um compost. E aí a gente estava falando de armazenar comida para a época da seca. A gente sabe que todo ano tem seca no Espírito Santo e no Brasil. O que a gente não sabe é se a seca vai ser curta ou longa. E aí uma das coisas que a gente fala que os animais adoecem muito no Espírito Santo e no Brasil todo, na época da seca. Falta comida, o animal começa, o score corporal começa a emagrecer muito, a baixar e automaticamente as doenças secundárias começam a aparecer, né? Muito problema de atolar a vaca. O pessoal fala assim, minha vaca morreu no período quando começa, acabando a seca, começa a chover, as primeiras chuvas, o gato está muito magro, faltou comida, ele vai buscar um pouquinho de água, um capim que está brotando ali, atola, e aí o pessoal começa a usar óleo canforado, óleo não sei o quê, soro, e onde na verdade o manejo era só buscar lá atrás um manejo de pastagem ideal, que você foi fera nisso aí, fazia parte de divisão de pasto, que você também é especialista nisso aí. Verdade. Né? E aí o curso de primeiros socorros, o pessoal começa chegando lá, achando que vai fazer parte curativa, fazer tudo. Quando ele chega no final, no primeiro dia,
Ele olha assim e Eu, fala, sinceramente, eu imaginei, pô, vai aprender a fazer curativo. E ele vai aprender. Fazer um monte de eles coisa. vão aprender isso no curso. Mas inicialmente ele tem que tentar prevenir isso acontecer, Exatamente. né? Vamos tentar prevenir. Quanto mais curativo ele fizer, quanto mais animal quebrar a perna fazendo, quanto mais animal ficar doente, usar antibiótico inflamatório, o prejuízo dele é gigante e ele vai acabar saindo da atividade. Então o Senar proporciona isso. E aí eu sempre falo o seguinte, pegando você que é meu parceiro, né? Tem um produto, não sei se você vai associar o que eu vou falar agora. Um dos problemas de manejo que a gente tem na propriedade é a identificação dos animais. Como é que eu vou tratar o animal se eu não identifico, se eu não consigo colocar? E uma das formas hoje que a gente tem no Brasil de identificar, nós temos duas formas mais tradicionais. A marcação a fogo e a que mais o pessoal gosta de usar é o brinco. Sim. E eu tenho muito problema de brinco, até porque o produtor pequeno ele não tem um brete. Né? E ele bota no tronco o animal solto. E aí quando ele leva o brinco, ele trava, rasga a orelha do animal, que o animal mexe, e aí sangra, dá o problema de mim. Olha o primeiro socorros aí, que aí começa a incomodar, o animal perde peso, diminui a produção de leite, mas parece, né, que você tem uma solução para isso aí também. Agora eu vou jogar a bola para cima de você. Tem como você ajudar isso com a gente? O problema está resolvido. O problema está resolvido, eu já vou entregar você de presente o alicate automático Z2 da Zetag. É um produto nosso, uma tecnologia única da Tamars, tá? Que é o alicate No Tears, que é sem lágrimas, né? Ele é um alicate, ele é desenvolvido para não machucar o animal no ato da aplicação, né? Então ele tem alguns dispositivos, o gatilho dele, a agulha, que ela é retrátil, ela libera. Ela não trava, né? Ela não trava. Então, assim, ela é feita, é um equipamento feito justamente para a gente ser o mais eficiente possível na aplicação da identificação do brinco, seja visual ou eletrônico, né? Pensando também no bem-estar do aplicador. Sim. Porque ele funciona como se fosse uma pistola, ele é um gatilho, você aperta, ele imprime a pressão suficiente para travar o brinco, mas para não machucar o animal. E ainda assim, o bem-estar do animal, né? Para não deixar de maneira alguma rasgar a orelha. A gente sabe que acontece, é feio, machuca, e aí a despesa com medicamento, despesa com a cura desse bicho. Bem-estar animal. Aí... Isso que eu brinquei com você, porque eu já sabia que você trabalha com ele. Nossa parceira. E é fantástico, tá? Eu já trabalhei com esse aparelho de vocês aqui, eu só dei uma deixa aqui para a gente aproveitar, que o pessoal precisa conhecer tecnologia, Valfredo. Verdade. A gente é amigo aqui, a gente faz esse momento descontraído, mas o pessoal precisa entender que a tecnologia está disponível e que é acessível, né? Sim. Esse produto é acessível. Ontem eu estava fazendo Carlinhos Jônio, ele falou uma coisa que eu não vou esquecer. Ele botou um compost na fazenda. Aí eu fui fazer a pergunta tradicional, falei, seu Carlinhos, o Espírito Santo todinho, gado é leite, a pasto, é no curral, na munheca, alguns no canzil ainda, pouquíssimos têm o fosso. Por que o senhor resolveu fazer o compost? Ele falou uma coisa que talvez tenha me marcado muito o bem-estar animal, talvez eu não esqueça mais. Ele falou assim, Diogo, falei, foi alguém que falou com você? Ele falou assim, não. Um belo dia eu estava tirando leite aqui em casa, choveu muito. E aí caiu um chuvão na nada, eu estava indo pro curral, falei, essa chuva não vou pra chuva, não, vou ficar em casa. E ele ficou na varanda esperando a chuva passar. Só que da varanda da casa dele, as vacas estavam na frente da casa dele. E na hora que ele olhou, as vacas choveu muito, deu muito barro. E as vacas começaram a ficar atoladas no barro ali, e elas incomodaram para andar. Eu falei assim, peraí, eu não quis ir para a chuva, ficar confortável aqui. As minhas vacas, que pagam minhas contas, que eu gosto e tudo, estão sofrendo lá. Não, isso não vai acontecer mais. E aí ele monta o Compost Barn lá em Bitirama. Eu achei isso fantástico. Nunca mais vou esquecer. Ele fez o negócio pensando primeiro no bem-estar animal. E aí, como é um cara de visão, ele não podia também fazer o acaso, porque a gente não pode ter bem-estar se não tiver produtividade, não tiver lucro também, né? Sim, uma coisa tem que estar associada à outra. E ele foi fazer uma visita, ele rodou vários municípios que tinham compost para poder entender o processo e trazer para ele. O que eu quero deixar nessa história? Que hoje a tecnologia está à disposição de todo mundo. Nós temos um celular aí que vai... Qualquer coisa que você pergunta, o celular te responde. Sim. Você não pode mais ficar parado naquela cultura de 30 anos atrás, Alfredo. Você tem que começar a buscar novas tecnologias. Aquele brincador do passado, que furava a orelha,
para aquele momento, era o melhor que tinha. Hoje nós temos tecnologias novas, né? Hoje, eu estava falando uma parte que erra muito animal agora, depois de tirar a vacina de febre aftosa, tem muito animal morrendo no Espírito Santo, não pela aftosa, mas por raiva e mal de ano. Porque quando foi retirada a vacina de febre aftosa, que era obrigatória, o produtor botou na cabeça assim, já tirou febre aftosa, então não vou precisar fazer raiva. Não preciso fazer mais o manejo. E aí, quando eu comecei no curso Senar falando, primeiros socorros, da importância que é uma simples vacinação, que custa aí R$1,30, R$1,50 doses, talvez menos, de raiva, um animal que morre, você perde R$4.000. Um pequeno produtor, com esses 4 mil, uma vaca que morreu, ele vacinaria por 30 anos. Então, essa conta não se faz. Verdade. E aí, quando você vai para a aplicação de vacina, que é subcutâneo, que é embaixo da pele, Freire, eu botei, já fiz alguns testes, algumas fazendas que eu atendo, eu botei o celular sem os colaboradores estarem vendo. A quantidade de vacina que é aplicada de modo errado, e aí o animal cai no tronco, e ele em vez de abaixar, ele passa, aquele lote, caiu, não, é só um, só deixa passar. E aí lá na frente, daqui a 6 meses, morre um animal de raiva na fazenda, a primeira pergunta que o veterinário faz é, está vacinado? Aí o produtor, o colaborador falou assim, não, doutor, eu vacinei tudo. E eu aprendi uma coisa esses anos de experiência. Os animais, eles estão vacinados, mas eles não estão imunizados. Porque a vacina está fora de temperatura, ficou armazenada de forma errada, e alguns animais, se você filmar, eles passam batido no tronco, no curral onde está e não são vacinados. Quando a gente começa a apertar isso, aí voltando rapidinho no curso Senar, você vai ver que o curso de primeiro socorro é muito mais simples do que você imagina, mas o resultado que ele te dá é fantástico. Olha que bacana. Hoje em dia está em evidência, né? E eu acho que de uma forma bem saudável, porque o bem-estar animal, nós já tivemos com alguns parceiros participando aqui conosco, já foi pauta, né, de alguns momentos dos nossos entrevistados. Em alguns casos é exigência lá fora, exigência de certos mercados, né, que se a gente não olhar, né, para essa questão do bem-estar animal, a gente começa a limitar um pouco, né? Se a gente quer galgar, entregar produto para outros mercados, a gente tem que estar bem antenado com as exigências aí também. Agora, Diogo, você roda muito. Bastante. Tem alguma curiosidade, algum caso inusitado, alguma coisa que te deixou assim, rapaz, o que eu vou fazer agora? Algum aluno já te deixou em condição assim difícil? Fala pra mim. Alfredo, fala pra mim, porque se for história aqui... aluno é igual menina assim, né? Às vezes faz te apronta uma que você não sabe cada fazer. História, eu vou contar uma, não vou falar o local nem o município. Não, aí eu falo muito sobre qualidade de água, né? Uhum. A importância de uma água de qualidade para os animais, beber no bebedouro, tirar do... Outro assunto extremamente importante que cabe um podcast só para falar disso. Exatamente. Eu falo da importância disso e eu falo isso para o aluno em sala de aula e ele precisa ver isso na sala, conferir, né? Aí o produtor abriu uma fazenda para mim, para eu ministrar um curso, levei os alunos lá e esse aluno que tinha assistido a aula comigo foi para esse curso. Ele me chega na propriedade, um bebedouro da fazenda, ele estava cheio de lodo assim, ó. Uma verde, o lodo, tudo, o bebedouro impossível de beber água. O produtor do lado, o aluno me solta assim, professor, segundo você falou, essa água aqui tá os outros aquele peixe, porcaria, né? Alfredo, o produtor tinha cedido a fazenda, abriu pra gente colocar, você imagina a minha cara para poder explicar, contornar a situação que tinha mais gente, o produtor super gente boa. Ele falou assim, aí o produtor ele falou assim, não, tá mesmo, pode criticar. E eu fiquei vermelho igual um pimentão, a gente vai levando, né? Teve uma vez, você que mexe com cerca elétrica, eu estava no Marco Hortelete, essa foi boa. Eu fui falar, eu estava no bebedouro, e eu olhei a cerca elétrica, tinha um passarinho na cerca elétrica. Eu estava de bota, e eu estava com um jaleco. Eu não sei o que eu arrumei, que fui falar de qualidade de água, fui botar a mão no bebedouro. Eu vi o passarinho na cerca elétrica, falei, não deve estar ligado, que o passarinho, na época, eu não sabia mexer com a cerca. Eu botei a mão no bebedouro, e eu não sei porque até hoje eu encostei as costas, dentro da mão do bebedouro na cerca elétrica. Nossa. Alfredo, tinha uns 15, 20 alunos meus, ele me jogou uns 1,5 metros para frente. Então,
Aí você vai vendo, você vai fazer o que com o aluno? Você ensina tudo que não deve fazer, chega na hora, você faz, faz, né? não tem jeito. Então, não é tem por isso que jeito. eu brinco, que a relação que todo professor deveria sair com o aluno para a sala de aula e levar para a fazenda, para ele entender o processo. E aí uma também foi muito boa, aí cheguei para o doutor e falei assim, seu fulano, o senhor não pode ter galinha no curral de leite. O curral de leite pode trazer, a galinha pode transmitir algumas doenças. Sim, Até a galinha também briga pelo milho lá da vaca, vai diminuir o consumo de milho dos animais, mas principalmente a salmonelose, coccidiose, são doenças aí. Aí ele falou assim, Diogo, eu tenho um problema sério, eu sei de tudo que o senhor está falando. Só que é o seguinte, doutor, o problema das galinhas não é meu. Eu falei, tô na propriedade dele, como que não é dele? Ele falou assim, é da minha esposa. Eu já falei com ela. Eu fiz um galinheiro para ela. Eu nunca vi uma vaca minha dentro do galinheiro dela, mas a galinha dela vive no meu curral aqui. Aí eu tive que rir, né? A esposa dele estava ao lado e ela brava com ele. Eu falei, não, vamos ajeitar, vamos caprichar nesse galinheiro aí. Então são situações... Vamos caprichar, vamos dar um jeito de deixar as galinhas mais presas Foi muito engraçado. Ele falou assim, eu já vi galinha no meu curral, mas eu nunca vi uma vaca minha no curral, no galinheiro dela. São cenas que o dia a dia traz essas oportunidades, esses momentos divertidos, né? Esses momentos complicados também, que você tem que ter jogo de cintura para tirar. Então, a verdade, assim, você perguntou assim, você roda muito, né? Eu brinco que eu moro dentro do meu carro. Quem entrar no meu carro lá tem camisa pendurada, tem toalha, tem eu também, tudo lá. Eu também. Né? A gente fica nessa toada. Olha, eu achava que eu tava... Rapaz, é oportunidade, eu tô atento agora. O radar tá ligado, mas esse aqui... Depois de nós falar esse monte de coisa, agora fala do Diogo pecuarista. É essa aí. Pô, essa aí. tem um monte de coisa e agora não. Pecuarista já há um tempinho. Eu estava na CCN, né, Associação Capixaba dos Criadores de Nelore, aí, convidado. Eu fazia parte da diretoria científica. Verdade. Aí, você participou por vários anos. 10 anos lá da associação. Um abraço para a turma lá todinho. Vitor, que é nosso atual presidente agora. Doutor Nabi sempre abriu porta para mim. E aí, rapaz, um dia falaram assim na reunião, aqui tem um monte de diretoria, que todo mundo com Nelore, e eles brincaram comigo assim, aí, ó, o Diogo não tem Nelore. Aí o Vitor falou, não, se for partir disso, então eu vou dar uma bezerra minha. Inclusive eu vou botar aqui até hoje, Vitor, estou esperando essa bezerra chegar, tá? Mas aí, brincadeira à parte, aí eu falei para todo mundo que eu tinha uma bezerra. Uma brincadeira à parte, passaram-se os anos, o doutor Nabi me deu a oportunidade e falou assim, não, Diogo, você gosta, você vem ele sempre me convidava para ir à fazenda dele em Carlos Chagas, e eu ia fui durante 5 anos levando o aluno, e aí chegou um dia e falou assim, para estagiar em janeiro, né, que eram minhas férias. A gente sabe que alguns, o doutor Nabi é referência, outro que eu sempre ouvia falar, e volta e meia eu via algumas publicações também, o Zé Canal. Sim. Um grande abraço. Abrir as fazendas em Itamaraju, na Bahia. Abrir as propriedades para receber essas turmas. Eu me recordo que em época de congresso, eles já fechavam, né, as turmas que iriam visitar, estágios 200 e tudo mais. vagas de estágio para as fazendas no estado e no Brasil afora. Que legal, que bacana. Então, assim, isso é muito legal. Olha como é que as coisas vão abrindo porta. Eu ia sempre na Fazenda do Nabi em janeiro, que eram minhas férias. O pessoal falou assim, Diogo, você tá doido, você tá deixando para Guarapari, você fica o aluno o ano inteiro. Você vai em janeiro, ficar 10 dias na fazenda lá com o doutor Nabi, com o aluno, mas quem gosta, gosta. Isso aí, eu nunca vou poder explicar o que é o amor de quem gosta do que faz. Eu falo que eu não trabalho, eu me divirto todo dia. Inclusive aqui, tá aqui com você, não é trabalho, isso é diversão. Bacana. E aí nessa brincadeira, o doutor Nabi um dia na pandemia, reúne a família e fala assim, Diogo, nós juntamos uma família aqui, você vem há anos aqui, nunca cobrou nada, se divertiu com a gente. E eu sei que você quer, o seu sonho um dia é criar gado. Então, eu vou realizar seu sonho. Se você quiser, vamos fazer uma parceria, você pode botar o gado aqui na fazenda. E aí tem 5 anos que eu virei pecuarista, criador de Nelore. Estamos lá, bacana. Graças à família toda, não é só o doutor Nabi, porque a família lá é grande, tem que ter o aval de todo mundo para estar lá. E eu comecei. E aí, Valfredo, você vê as dificuldades do pecuarista. Aí você começa a ter que fazer conta para comprar sal mineral, você começa a ter que fazer conta para comprar vacina, vermífugo, quanto que está a arroba, você começa a precisar entender sobre o mercado de carne, qual o momento de vender, qual o momento de comprar, por que a época de Semana Santa você não pode vender gado, e aí você começa a entender por quê. Porque o consumo é mal para peixe, e aí o pessoal diminui carne, e aí isso vai abrindo a mentalidade, e a pecuária é uma coisa fantástica. Quando você acha que você sabe alguma coisa, você percebe que você não sabe nada, você tem que estudar, ir atrás, buscar conhecimento, andar com o Valfredo. É o desafio. Andar com a turma para ganhar mais conhecimento. E é fantástico. E aí, de lá,
Eu tenho um parceiro também que eu não posso deixar de falar, da Cachaça Benfica, que você vai ter a oportunidade de convidá-lo, eu tenho certeza que ele, além de ser o dono da Cachaça Benfica, ele é pecuarista. Aí um dia ele falou assim, Diogo, eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Eu vou falar que ele está aqui ouvindo. Ele falou assim, mas eu quero que você seja meu veterinário. Vamos fazer o seguinte, você bota um gado aqui na fazenda aqui e nós vamos ser parceiros. Ele foi, estudou comigo no colégio e nós começamos essa brincadeira. Eu falei, olha, isso não vai dar certo, sociedade desse jeito. E estamos juntos já há 4 anos na parceria com a Fazenda Benfica Castelo. E além de tudo, eu além crio gado e ainda ganho os lidinhos de cachaça ainda, Valfredo. Isso que é parceria boa. Oh, que bacana, olha só, hein? Ó, já fica o convite, comenta. Fala como é que ele chama? O Leonardo, Léo Benfica, a gente chama. Então, pode falar com o Leonardo. Aguardente Benfica. Já está feito o convite, né? Vamos contar a história. Vamos contar a história, vamos contar caso. Castelo é um dos municípios que mais produz cachaça hoje no Espírito Santo e já tem sua relevância no Brasil. Mas aí ele vai contar isso para você aqui no podcast. Bacana. Já está feito o convite, vamos organizar as datas. Diogo, nós estamos chegando no nosso limite, né? Eu quero que você passe uma mensagem pro pessoal de casa. A gente sabe que os desafios são muitos, né? Mas você já mostrou que você tá pronto para superar eles aí em 2025. Passa uma mensagem pro pessoal de casa aí para a gente ir terminando. Alfredo, eu sempre falo o seguinte, tudo que você quiser fazer na vida, você tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento. E tem 3 palavras que todo estudante meu, ou quem já fez curso comigo sabe, que eu uso 3 palavras, Alfredo. Medir, medir e medir. Se você não souber aquilo que você está fazendo, se você não tiver os índices, não tiver conhecimento, nada vai para frente. Então você tem que avaliar tudo que você faz, planejar, se organizar. Você é um exemplo disso aqui, a estrutura, porque o pessoal não está vendo a estrutura que ele montou aqui. Então o que eu deixo para vocês? Primeiro, acredite no seu sonho, né? Porque se a gente não acreditar, você sabe quantas pessoas, Alfredo, falam comigo todo dia, Diogo, você dá conta disso tudo? Por que você não para com isso? Aí eu olho para o lado contrário, eu olho para as pessoas e falo assim, o que essas pessoas estão fazendo na vida? E eu me divirto, todo dia que eu acordo, eu falo assim, pô, que bom, hoje eu vou para tal município, que bom, eu vou conhecer pessoas novas, que bom, eu vou levar um pouco do meu conhecimento. E outra coisa, Alfredo, que as pessoas têm que aprender no network, que você, quando você achar que você está ensinando, quando você chegar em casa, você vai parar e falar assim, eu fui lá para ensinar e voltei sabendo muito mais do que eu sabia. Porque eu aprendi muito com as pessoas. Eu aprendi uma com o senhor de 85 anos, que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava palpando vaca no canzil, na época eu era muito novo. E eu ia palpar as vacas, elas ficavam sapateando, não deixavam encostar nela. Aí o senhorzinho de 85 anos falou assim, meu menino, você está muito nervoso, calma que eu vou te ajudar. Ele falou assim, a vaca não te conhece, mas a vaca me conhece. Quer ver como é que ela vai amansar? Aí ele chegou perto da vaca, Alfredo, botou a mão nela, falou o nome da vaca, falou assim, agora você pode palpar, meu filho. E aí eu fui lá, com meus anos de conhecimento de reprodução, de tudo, ele falou assim, agora... E a partir dele ele botou a mão em 20 vacas que estavam naquele dia no canzil, numa pequena propriedade rural. Nenhuma vaca mexeu. Sabe o que eu aprendi? Que você tem que aprender a ouvir quem já passou por essa vida e tem mais experiência de tempo de vida do que você. Quando você aprender a ouvir os mais velhos, que a coisa está faltando hoje, a geração mais nova não quer parar para ouvir os mais velhos. Exato. Os mais velhos mudam a vida da gente para melhor. Com certeza. Esse mundo acelerado que a gente vê, essa safra que está vindo aí, né, de meninos, de garotos, de jovens, esse mundo acelerado, a gente esquece de ouvir os mais velhos, né? A gente esquece, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Isso é uma coisa bacana. Está de parabéns, Diogo, pela mensagem que você está deixando aí para essa turma. Isso é muito bacana. Antes de terminar, não podia deixar de agradecer você, te parabenizar pela iniciativa. O Espírito Santo precisa de pessoas como você. Para quê, Valfredo? Conhecimento, nós temos um monte que tem, mas levar informação são poucas pessoas. Né? Você está dando oportunidade de levar informação lá para a fazenda, mas também para o pessoal da cidade, porque hoje tem muito, o pessoal só chega informação de terceiros que não são do campo. E aí a parte do bem-estar animal, todo mundo acha que qualquer coisa é uma coisa prejudicial para o animal, que vai maltratar, que vai nos...
e você, eu vejo que seu podcast acompanha todos, você explica o passo a passo da cadeia. Então você vai quebrando paradigmas que a cidade via, da qualidade de carne, qualidade do leite. Eles estão vendo como que é importante o homem do campo. Porque todo dia a gente acorda, a gente toma um café da manhã, a gente almoça, um café da tarde e a janta. E você que está na cidade aí nos assistindo, agradeça todo dia um produtor que levantou cedo e foi lá fazer isso. Porque se ele não fizer, asfalto não tem gosto não, hein? Fica a dica para mim, Valfredo. Vou apertar essa mão aqui e agradecer. Meu velho, você é um parceiro. Você é uma pessoa que eu tinha certeza de ver, não, eu vou trazer o Diogo, porque eu sei que nós temos muita história bacana para contar. E ó, não vai acabar aqui não, tá? Eu ia falar isso agora. Você vai ser figurinha repetida aqui no... Não, mas não vai ser só aqui não, porque vocês estão convidados para o meu Instagram, @DiogoViváqua. Eu faço live toda segunda-feira, 8 horas da noite. Nós nunca vamos bater no horário, porque o Valfredo é meu parceiro, não vamos fazer igual programação. Horário, cada um tem seu horário, nunca vamos competir. E daqui uns dias, vocês vão ver o Valfredo comigo lá no meu canal do Instagram. Vamos sim, com certeza. Ó, para você recordar do nosso Agronegócio Podcast, um bonézinho bacana. Esse boné já tá famoso já, tá? Vamos usar. Já tá sendo desejado. É isso aí, vamos usar. Nada melhor que nesse sol quente aí, botar um boné aí, com um boné que tem a marca do agronegócio capixaba brasileiro, tá na cabeça. Bacana. E olha, eu vou confidenciar uma coisa. Eu demorei um pouquinho a realizar esse sonho de tá trazendo, né, esse podcast. Há muitos anos eu vivo do agro. Há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a minha vida como representante comercial, ainda de bota, chapéu, né, no meio do rodeio, quando o rodeio teve aquele boom aqui, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Depois entrei para a televisão com Country Companhia e depois com o canal Agronegócio, sempre me levei a representação comercial junto. Então, eu vivo do agro, né? E eu ficava com aquela nostalgia quando a gente deixou o programa Agronegócio. Então, poder voltar, poder comunicar, poder passar informação e contribuir de alguma maneira, levando conteúdo de qualidade, é de uma satisfação muito grande. E eu fico muito feliz quando eu trago uma pessoa de referência aqui que possa realmente contar um pouco da sua história e falar de coração aberto dessa paixão que é o agronegócio. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, meu velho. Tamo junto e o convite está feito para várias outras oportunidades. Você vai voltar. Tamo junto, só chamar. Vai voltar. Pode deixar. Estamos ficando por aqui no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars Livestock, Nelore Eringia, Nelore Capixaba, CNB, Solar Prime e Biosanto. Nosso Agronegócio Podcast está ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no Instagram, canal Agronegócio, e também no YouTube, canal Agronegócio. É fácil, canal Agronegócio no Instagram e no YouTube, só procurar e se inscreve que você vai estar ajudando bastante o nosso projeto. Beleza? Combinado? Até a próxima.